Vamos lá, irmãos. Nós, relembrando rapidamente, né, nós já avançamos aí um pouquinho na nossa proposta. Hoje nós estamos tratando aí, por isso a aula 5, né? É possível mudar biblicamente? Nós estamos tratando dessa pergunta aqui. Nós já trabalhamos com todos esses pontos aí que já foram ticados aí para cima nas aulas anteriores. E ainda depois de tratar aqui com os princípios fundamentais da mudança permanente, né, provando que é possível mudar, aí nós vamos tratar de alguns assuntos mais específicos de como aplicar todas essas ferramentas bíblicas no nosso dia a dia. Isso é assunto para a aula 6. Então, aula 5, parte 2, né, tratando aí sobre o fundamento para a mudança permanente. Nós vimos na primeira aula, que foi na semana retrasada, que o grande perigo, né, para que ocorra a mudança é a manutenção daquilo que nós chamamos de exaltação do eu. A palavra do Senhor diz que a nossa carne é um dos nossos inimigos, né? A nossa própria carne, os nossos próprios desejos, a inclinação dela. Inclusive, Tiago vai dizer que os prazeres, né, que militam na nossa carne é um dos motivos que nós oramos e não recebemos aquilo que oramos, porque pedimos mal, pedimos para esbanjar e não para glorificar a Deus. Então, a exaltação do eu, nós trabalhamos então na semana retrasada, aí, na primeira parte da aula 5, como sendo o grande problema. Infelizmente, nós somos amantes de nós mesmos, né? Mesmo aqueles que passam por uma série de dificuldades, inclusive emocionais, desfrutam dessas situações porque são amantes de si, né? Muitas pessoas acabam caindo no desespero, numa ansiedade tremenda, numa depressão, porque na verdade se amam tanto que não aceitam a situação que estão vivendo, né? Então, segundo a Bíblia, o estupim da depressão, irmãos, não é como a ciência tem falado, né? Como os psicólogos têm aí nos últimos 100 anos tentado inculcar na nossa cabeça e que não tem produzido solução nenhuma. Muito pelo contrário, tem produzido uma geração de dependentes de medicamentos, né? Zumbis humanos aí, que não conseguem nem mais identificar os sentimentos que têm. A palavra do Senhor, né, hoje, debaixo aí dessa pseudo-verdade que as práticas humanistas têm trazido, que desprezam as Sagradas Escrituras, inclusive muitos crentes têm se tornado escravos, né, desses tratamentos aí, de medicamentos e tudo mais, e deixar de desfrutar da vida abundante que Deus promete para aqueles que aprendem o exercício de confiar verdadeiramente no Senhor, de aplicar a moderação, inclusive em todas as outras áreas da vida, e que gera saúde, né? Então eu sei que falar isso dentro da igreja muitas vezes é comprar briga com um monte de gente que é crente fala assim, mas você não pode desprezar a depressão, a doença. Ela pode começar a se desenvolver, a chegar numa doença por uma série de problemas aí orgânicos. Mas esses problemas orgânicos, irmão, você pode ter certeza que o start disso foi alguma situação relacionada à quebra de um princípio que a palavra de Deus mostra como pecado, né? Então essa é uma luta, né? A gente fala hoje que a ansiedade é um pecado, as pessoas torcem o bico, né? Torcem o nariz, porque dentro da igreja nós já estamos vivendo aí uma geração que foi discipulada pelo humanismo, pelo liberalismo e pela negligência da autoridade bíblica, de tal forma que as pessoas preferem ficar com as muletas que a ciência e o humanismo fornecem, né? E aí você vê muita gente não vivendo a vida abundante que Deus promete, que ela fala, eu estou em depressão, eu sou uma pessoa muito ansiosa, e vive nessa muleta, né?
E ainda cobra que os outros crentes tenham que sustentar a muleta deles. Ainda fica, não, mas o senhor não sabe, eu sou doente. Pelo amor de Deus, aí você vai entender qual que é a vida dessa pessoa. Ela fez daquilo um trampolim, uma muleta, um mecanismo para ser amada, para ter a atenção das pessoas. E ela não quer sair daquela situação justamente porque se ela ficar ali na debilidade dela, todo mundo, ai, coitadinha, ai, tá tão sozinha, ai, não sei o quê, ai, a vida foi dura para ela. A vida é dura para todo mundo, criatura. Acorda para a vida, né? A vida é difícil mesmo. Você não nasceu no paraíso, você nasceu num mundo caído, num mundo de pecado, onde todo mundo é pecador. O que você vai querer daqui? Então, você vai ter que mudar a sua cosmovisão, o seu modo de enxergar. Porque senão você vai para o fundo do abismo mesmo. Né? Ai, porque minha vida nada dá certo. Os profetas do Antigo Testamento tiveram vidas excelentes. Né? Foi? Não. E mesmo eles, passando por tudo aquilo, nós estamos estudando Hebreus aos domingos, né? Temos visto que são modelos de fé, homens dos quais o mundo não é digno. Mas por quê? Porque usaram as dificuldades para se prostrar? Não. Porque passaram por elas, inclusive. Então, essa cosmovisão, nós precisamos retornar às Escrituras, irmãos, para curar a igreja. Porque hoje a igreja está doente. E aí, quando a igreja está doente, olhando para essa ansiedade, depressão, pânico, piriri, pororó, ela não evangeliza. Ela não evangeliza. As pessoas ficam olhando para os problemas que elas mesmas criaram para si e não se envolvem mais com a obra de Deus. Gastam uma fortuna com remédios aí para ansiedade, não sei o que. E falam, esse mês não vai dar nem para dar uma oferta para a igreja, porque estou tão doente. Coisas que ela mesma produziu. E aí ela não evangeliza, ela não investe em missões, ela não atua em nenhum ministério da igreja. E ainda vai sugando a energia da igreja, porque você tem que ficar gastando um tempo miserável com uma pessoa que, na verdade, é amante de si. E que ao invés de ser solução, quer ser o problema. Né? Aí a pessoa para de vir na igreja, aí você tem que movimentar 20, 30 pessoas para... Ai, por que você não está vindo na igreja? Ai, está desanimada. Ai, eu preciso de uma igreja mais acolhedora. Você precisa ir para a China, você precisa ir para a Nigéria. Você vê a igreja acolhedora que você precisa lá. Para Boko Haram vindo com um facão em cima de você. Aí sua crise acaba rapidinho. A cosmovisão da igreja precisa mudar, irmãos. Nós estamos... O Jesus que muda, que transforma, que cura, está da porta para fora. E a igreja está juntando um monte de gente doente, espiritual, emocional. É preciso entender que é possível mudar biblicamente, resolver os nossos problemas. Agora, para isso, o primeiro inimigo aí é o meu eu. Lutar contra o meu eu. Isso nós falamos, então, semana passada, quando caminhamos aqui, e vimos que é preciso mudar, porque a vida cristã é sinônimo de mudança. Né? E aí nós trabalhamos aí com vários princípios, e terminamos falando que o caminho de Deus é diferente do caminho do homem. E é por isso que as prerrogativas humanistas não produzem vida. Mas o caminho de Deus produz vida. A solução que a Bíblia nos apresenta pode transformar de fato e de verdade. Então, o caminho de Deus, que promove essa mudança, ele exige abnegação. Abrir mão dos meus próprios desejos, das minhas próprias vontades, de parar de querer ser o centro do mundo, de ser o alvo da glória, para glorificar aquele que é o único digno de toda a glória para toda a eternidade. Então,
esse caminho de Deus que exige abnegação, visando o crescimento espiritual, é possível e ele nos conduz a vencer todos os problemas, seja de atitude, seja de relacionamento, seja de comunicação e até mesmo de comportamento. É isso que nós fechamos na semana, na última parte aí, né, na aula 5, parte 1. Segundo ponto aqui que a gente reforça, que é possível mudar biblicamente, então agora, entrando no conteúdo da parte 2, é o item 2 aí da nossa introdução, que é, o primeiro lá, a vida cristã exige mudança, né? Segundo ponto aqui dessa introdução para mudar biblicamente, o autoexame bíblico é essencial para a mudança. Você precisa se examinar, mas segundo os óculos da Bíblia. É autoexame bíblico. Não é um autoexame segundo o parecer dos escritores de autoajuda. Não é um autoexame segundo o padrão de sucesso apresentado pelos coachings. Não é um autoexame de acordo com a cosmovisão humanista. É um autoexame bíblico. Segundo a Bíblia, o que ela fala? E o que eu então enxergo a respeito de mim mesmo dentro desse padrão chamado Bíblia? Então, o autoexame bíblico é essencial. Essa é a segunda dificuldade. Nós vimos que no primeiro ponto, a primeira dificuldade é a exaltação do eu. A segunda é não querer fazer o autoexame bíblico. A gente tem medo de fazer o autoexame bíblico. Né? Uma comparação aqui, uma analogia, da mesma forma que é incentivado pela ciência aí, né, na questão orgânica, as mulheres fazerem o autoexame da mama, não é isso? Tal, vai lá, toma um banhozinho, aperta e tal, para ver se tem algum nódulozinho e tal. E tem mulher que não faz isso porque tem medo de achar alguma coisa. Não acontece isso? Ah, não faz, eu tenho medo. Aí vai que eu... Ou então uma espinha do lado do umbigo, meu Deus. Não, é um autoexame, irmão, você tem que fazer sem o medo, porque ele vai indicar de fato que precisa ser mudado. É esse autoexame bíblico que nós estamos querendo colocar como padrão. Então vamos lá. O nosso crescimento em Cristo passa pelo examinar-se a si mesmo, mas seguindo o padrão bíblico. Não é examinar a mim mesmo segundo o meu vizinho, segundo aquilo que eu acho, mas aquilo segundo o perfil que a Bíblia me apresenta. Vamos dar uma olhada nesses dois textos aí que eu separei. Primeiramente, primeiro livro de João, primeira carta, né? Verdade? Primeira carta de João, no capítulo 1, versos 8 e 9. Abriu lá? 1 João capítulo 1, verso 8, vai dizer assim: se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos nos enganamos, e a verdade não está em nós. E se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Segundo o perfil bíblico, não existe ninguém que não seja pecador. Dentro do seu autoexame bíblico, você tem que se identificar como pecador. Porque se alguém diz que não tem pecado nenhum, já é o quê? Mentiroso. E porque é mentiroso, é um pecador miserável. Muitas vezes você vai, dentro do aconselhamento bíblico, encontrar as pessoas, e as pessoas acham que elas vêm na igreja, elas não são pecadoras. Ai, pastor, já sou da igreja há tantos anos. E daí? O fato de você ser membro da igreja, ouvir a igreja,
não faz de você uma pessoa sem pecado. É lógico que se você passou pelo novo nascimento, você está lutando contra a prática pecaminosa, mas isso não muda a sua realidade. Nós somos libertos da condenação do pecado, mas o pecado ainda habita em nós. E aí as pessoas elas acabam, com o passar do tempo, maquiando o próprio pecado, deixando ele um pouquinho mais bonitinho e um pouquinho mais aceitável. Mas a Bíblia, quando nós vamos fazer o autoexame bíblico, ela diz: todo mundo é pecador. Se alguém disser que não tem pecado, é mentiroso. E segundo o autoexame também, nós vemos que nós precisamos de arrependimento. Porque sem arrependimento você não tem confissão de pecado. Se confessar os pecados, ele é fiel e justo para te perdoar e te purificar. Então eu preciso fazer esse autoexame bíblico. As pessoas muitas vezes nos confrontam de determinada situação e a gente tem a tendência de falar: não, mas isso não é pecado. Isso é uma postura minha. Não, meu amigo, você tem que encarar como pecado. Até situações que aparentemente são boas, eu vou usar aqui a terminologia até da sua personalidade, mas se você usar essas características aparentemente boas da personalidade de um jeito ruim, se torna um ato ou uma prática pecaminosa. A sinceridade é algo bom na minha personalidade. Ah, é algo bom? Tá. Aí você acha que você tem o direito de ser o cara que vai machucar todo mundo que passa na sua frente. Porque você é o sincerão. Não, meu amigo, é prática pecaminosa. Quem te constituiu o juiz de todo mundo agora? Só porque você é sincerão? Ninguém. Então, o autoexame bíblico vai me mostrar o que de fato eu sou na visão da Bíblia. A minha teimosia, a minha rabugice, né? Poderia fazer uma lista enorme dos meus pecados. E não deixa de ser pecado. Se eu aceitar e deixar ele numa boa, de vez em quando eu não tiver que lutar contra ele, meu amigo, eu nunca vou crescer. E a mudança nunca vai ser permanente. Porque eu posso até melhorar num determinado momento, mas se eu não cuidar, o que vai acontecer? Eu vou voltar à prática daquele pecado. Porque eu já aprendi aquele pecado, então é mais fácil cair nele de novo. O autoexame bíblico é aquele que me desmascara. E dentro do aconselhamento bíblico, uma das tarefas do conselheiro, primeiro é ele reconhecer os seus próprios pecados. Mas quando ele está tratando com alguém, é desmascarar a pessoa. Porque na cabeça das pessoas, elas não têm pecado. O pecado é sempre do outro. E aí nós temos que fazer esse autoexame na perspectiva bíblica. O segundo texto aí, né? Romanos 12, um texto conhecido também, fala da transformação da mente. Ele vai dizer assim: rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com esse século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Veja que na visão bíblica ele exige uma transformação da minha mente para não se adequar, não tomar a forma do padrão do mundo. Ah, pastor, mas hoje é tudo assim, viu? Agora é normal. Está dentro da normalidade agora. Cada um pode inventar o gênero que ele quiser. É normal. Nós temos que aceitar um negócio desse. Peraí, cara. Isso é uma imposição. E na visão bíblica ela diz assim, ó, transforme a sua mente. Não se conforme com o presente século. Continua sendo errado. Não importa se estamos no século XXI
ou se estivéssemos vivendo lá no século II. Ou mesmo antes de Cristo. Né? Vamos lá, vamos ver no Império Grego. A Alexandre, as suas práticas, né, de homossexualismo continuam sendo pecado, sempre foi. Não importa que século nós estamos tratando. Não, pastor, mas agora é normal. Não, não é normal. O normal é você se adequar à normalidade. Né? Isso está errado. O que eles querem colocar na sua mente é isso. O normal é você se adequar. Agora, na visão bíblica é diferente. O normal na visão bíblica é você o quê? Não se conformar com esse século. Mas renovar. Não para fazer aquilo que é bom, agradável e perfeito aos olhos dos homens. Mas é para experimentar o que é bom, agradável e perfeito, experimentar a vontade de Deus. Para que você seja um sacrifício vivo, santo e agradável, não às pessoas, mas o vivo, santo e agradável a Deus. E isso vai te colocar em colisão. Porque a cosmovisão do mundo vai estar na contramão daquela que você tem que ter. Se eu for usar a visão do mundo para fazer o meu autoexame, o que vai acontecer? Eu vou me amoldar ao mundo. Agora, se eu estou usando a Bíblia como padrão do meu autoexame, aí eu vou adequar o meu pensamento à visão de Deus. E isso certamente vai me conduzir no caminho contrário do que o mundo quer que eu siga. O que acontece na maioria das vezes? As pessoas se adequam ao padrão do mundo. E isso vai se tornando uma situação tão normal e plena que a igreja abraça. Né? Práticas que a Bíblia sempre condenou e que a igreja agora não tem problema. Não, pastor, não tem problema. É assim mesmo. A insubmissão, a rebeldia, o divórcio. Uma série de práticas que a igreja, para hoje, a igreja não, isso aí é normal. Mas que está cobrando um preço altíssimo na vida em sociedade cristã. Porque a minha falta de submissão, minha rebeldia, ou de fidelidade aos meus votos e juramentos, está produzindo aí uma geração de filhos de crentes totalmente avessos ao padrão bíblico. Porque não tem mais a figura do pai, ou a mãe é uma miolada, aí acaba sendo criado de vó e filho criado por vó, meu Deus do céu. É um problema sério. Aí tem gente, quando eu falo isso, né? Filho criado por vó é um problema, o pessoal fala, e você não viu Timóteo? Tinha a mãe e a avó. Não é por à toa que Paulo teve que dar umas varadas no Timóteo. Vira homem, Timóteo! Para de ser tímido. Ninguém despreze você, rapaz. Você foi ordenado. Não teve que dar uma dura lá em Timóteo? Então talvez por causa disso. Teve o lado bom, porque ensinou as Sagradas Letras, assim que a Bíblia é bom. Aí você pode ter certeza que muita coisa na vida de Timóteo foi prejudicial. O padrão bíblico, irmãos, não muda. A gente que, ao invés de nos adequar ao padrão bíblico, a gente se conforma segundo o mundo. E aí, quando a gente toma a forma do mundo, a gente vai colher o prejuízo disso. Eu não sei se você consegue enxergar a olhos nus os problemão que a gente está tendo como sociedade hoje, que é fruto justamente da ausência da prática da vontade de Deus. Inclusive dentro da igreja.
Não sei se você consegue perceber da mesma forma que eu consigo, talvez. E a tendência é piorar, irmãos. Porque a igreja está se afastando de novo das Escrituras. Ela está se afastando da perspectiva determinante das Escrituras. E aí ela, não, mas pode ser assim também, pastor. Não, mas pode aceitar assim também. Não, meu amigo. É a velha discussão do e e do ou. Né? É sempre ou, meu amigo. Ou você é amigo do mundo, ou você é amigo de Deus. Não tem como ser e aqui. Ou você serve a Deus, ou você serve a riqueza. Não tem como ter e aqui. E assim é o padrão de sempre. Só que a igreja quer o e. Né? A igreja quer o e. E aí estamos colhendo os problemas. Então, irmão, no crescimento, o nosso crescimento em Cristo, ele passa por esse exame, mas segundo o padrão bíblico. E não só examinar, mas é ir ver o que nós estamos errando e voltar a praticar o que a Bíblia quer. Porque só examinar também não adianta. Voltemos na analogia. Estou lá, a mulher está lá, fez, estou com um caroção aqui. Nossa, estou com câncer. Tá bom, e aí? Só examinar resolveu o problema dela? Sim ou não? Não. Se ela não for atrás para corrigir esse problema e praticar o que tem que ser feito para eliminar o problema, o câncer só vai aumentar. Na prática espiritual é a mesma coisa. Não adianta você examinar e falar, eu sou pecador mesmo, mas eu não mudo não, vou continuar assim. Não adianta. Praticar o padrão que as Escrituras apresentam. Né? E aí nós temos uma sequência. Vamos de trás para frente aqui, que nós estamos pertinho. Vamos lá de João para 1 João 2,5. Eu vou lendo aqui para agilizar um pouco. 1 João 2,5 diz assim, aquele, entretanto, que guarda a sua palavra, nele verdadeiramente tem sido aperfeiçoado no amor de Deus. Nisso sabemos que estamos nele. Aquele que diz que permanece nele, esse deve também andar, assim como ele andou. Falando de Cristo aqui. Então, de trás para frente, qual que é o padrão? Eu tenho que andar como Cristo andou. Eu vou me examinar, ver o que está errado e vou buscar o padrão que Cristo quer de mim. Tiago. Já que está para frente, vamos pegar na sequência. Vamos lá, Pedro, vai. 1 de Pedro. 1 de Pedro 2,2. 1 de Pedro capítulo 2. Vou ler o 1 e o 2. Diz assim, despojando-vos, portanto, de toda maldade e dolo, de hipocrisias, inveja e toda a sorte de maledicências, desejai ardentemente, como criança recém-nascida, o genuíno leite espiritual, para que por ele vos seja dado crescimento para a salvação. Se é que já tendes a experiência de que o Senhor é bondoso, ou seja, se você já é crente. Então veja que há aqui uma ideia do despojar e o revestir, que Paulo vai falar isso repetidamente, e que Pedro aqui, de certa forma, despoje de toda a maldade, dolo, hipocrisia, inveja e maledicência, e busque ardentemente, deseje ardentemente um alimento que vai te conduzir a crescer para a salvação. Então, é um autoexame, irmãos, segundo o padrão bíblico, para me conduzir à prática desse padrão bíblico. Eu vou tirar o que não presta e vou acrescentar o que presta. Não sei se eu estou sendo claro aqui. Tudo bem? Vamos lá agora, Tiago. Tiago 1, 22. 22 em diante. Ele diz, tornai-vos, pois, praticantes da palavra e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. E aí ele vai dar o exemplo lá do homem no espelho. Né? Aí lá no verso 25 ele diz, mas aquele que considera
atentamente na lei perfeita, lei da liberdade, e nela persevera, não sendo ouvinte negligente, mas operoso, praticante, esse será bem-aventurado do que realizar. Então veja, irmãos, colocar em prática o padrão. Porque se eu só ouço, mas se eu não coloco em prática o padrão, eu estou me enganando. É assim que o verso 22 apresenta. Enganando a vós mesmos. Você sabe o que tem que fazer, mas não faz de acordo com o padrão. Então, você é um enganador de si mesmo. O autoexame é necessário para que haja mudança, mas esse autoexame não pode ser simplesmente um exame, mas tem que te conduzir a uma prática de acordo com o padrão que você examinou. Tudo bem? Vamos lá agora para João. Evangelho de João. Aí vamos pegar o 14, 15 aí. João, capítulo 14, verso 15, vai nos dizer assim: se me amais, guardareis os meus mandamentos. Você ama a Deus? Você ama Jesus? Então obedece. É esse o padrão que se espera do crente que está nessa mudança permanente. Então observe que esse autoexame bíblico, ele, segundo o padrão que a Bíblia apresenta, tem que ser realizado para que eu identifique práticas que eu sei que está fora do padrão, mas agora eu vou me esforçar para praticar aquilo que tem que ser praticado. Eu vou despojar o que não presta e vou desejar ardentemente o alimento que me torna cada vez melhor em Cristo Jesus. Então é luta, tudo bem. Mas qual que é o problema que não gera mudança permanente? A pessoa se acomodar na prática do pecado. Assim mesmo. Tô vivendo bem assim. Eu não vejo a cara dele, ele não vê a minha, não preciso perdoar, ele também não. Mas fácil. Só que isso te conduz à morte. Não gera mudança de vida para que você experimente qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Tudo bem? Ainda em João, capítulo 14, verso 21, ele diz: aquele que tem os meus mandamentos e faz o que com eles? E os guarda. Esse é o que me ama. E aquele que me ama será o quê? Amado por meu Pai. E eu também o amarei e me manifestarei a ele. No verso 24 ele ainda reforça: quem não me ama, não guarda as minhas palavras. E a palavra que estáis ouvindo não é minha, mas do Pai que me enviou. Então, quem não ama Jesus, não ama o Pai, consequentemente não guarda as suas palavras. Então, veja, dentro desse segundo ponto aí, o autoexame no padrão bíblico é essencial para a mudança segundo o padrão bíblico. Eu vou me examinar, ver o que está errado. O que a Bíblia espera de mim? Aquilo que Paulo vai falar em Efésios, né? Aquele que roubava, não roube mais. Faz o quê? Trabalhe com as próprias mãos, para que tenha com o que acudir o necessitado. Quem mentia, faz o quê? Não minta mais. Eu faço um autoexame, mas esse autoexame tem que me conduzir a uma mudança de prática, de postura. Eu sou assim mesmo. Não, meu amigo. Deus nos chamou para nos transformar. E essa transformação, segundo o padrão de Deus, é o que abre as portas para eu experimentar a boa, perfeita e agradável vontade dele. Para que eu experimente vida. Para que eu deixe de olhar para mim e comece a glorificar a Deus através da minha existência. Vamos ver ainda um texto
chave aí, que a gente sempre tem repetido ele, nós vamos relembrar, Mateus capítulo 7, que é talvez o texto base para falar sobre autoexame. Então, Mateus capítulo 7, verso 5, se você não marcou isso aí, você tem que marcar. Diz lá, hipócrita, tira primeiro a trave do teu olho, e então verás claramente para tirar o argueiro do olho do teu irmão. Veja, para eu tirar a trave do meu olho, o que eu preciso fazer? Um autoexame. Vou lá, não, estou com um vai lá. Você precisa disso. Aí você tira, aí você vai conseguir olhar o do outro. Então a Bíblia, ela exige para que haja mudança, além da abnegação lá, né, de mortificar o eu, né, de quebrar a exaltação do eu, como nós falamos já no primeiro ponto, nesse segundo, o autoexame. Você precisa olhar para si. Eu vou te contar um segredo aqui. Por mais que você tenha 200 anos de vida cristã, sempre tem algo que ainda tem que ser mudado. A mudança plena só vai ocorrer quando você estiver no céu. Então esse é um exercício que a gente tem que fazer sempre, toda hora. Toda hora. O que eu estou fazendo que não é segundo o padrão de Deus? Eu preciso buscar isso em mim. Eu preciso me examinar nesse sentido. Tirar a trave. Então, em suma, o processo da mudança bíblica prevê uma fé, arrependimento, né? Quando você olha lá para 1 João, você crê que Deus pode te libertar, você vai confessar o seu pecado, então exige fé, arrependimento e obediência para andar conforme Ele mesmo andou, segundo os passos que Ele mesmo nos deu. Então, o processo da mudança prevê esse processo de fé, arrependimento e obediência. Eu creio que a palavra de Deus é, de fato, palavra de Deus. Aí eu faço autoexame, vejo que estou tendo uma postura que não condiz com a Bíblia. Então, me confesso, me arrependo, confesso diante de Deus, e amanhã continuo fazendo a mesma coisa? Não. Porque a verdadeira contrição me conduz à mudança de vida. Se eu mentia, fui confrontado, fiz esse autoexame, me achei mentiroso, o Senhor me perdoa, e a partir da manhã eu vou lutar para não mentir mais. Nem que se for para passar vergonha. Eu já ia te contar uma mentira, não é nada disso. Na verdade é assim, assim, assim. Olha, você vai se policiando. Mas porque você se ama tanto, você não consegue se confrontar. Veja, a ligação, como está um negócio tão intrínseco. Mas sem baixar a bola do seu eu e sem confrontar a sua realidade para buscar uma mudança, isso não vai acontecer. Mas nós cremos que você pode mudar biblicamente se usar os mecanismos corretos. Observe que é um processo. O processo envolve tempo. Além de tempo, envolve planejamento. Além de planejamento, envolve treino e acompanhamento. É por isso que nós precisamos uns dos outros. Você chega, a Bíblia diz, né, confessar os pecados uns para os outros. Você chega e fala, eu tenho uma dificuldade tão grande com tal coisa, estou lutando aqui. Se você vê eu fazer de novo, você me dá um toque. Isso é o acompanhamento. Você fez um planejamento, você tem um treino, eu vou treinar, não fazer tal coisa. Mas você precisa de um acompanhamento. É nesse sentido que o conselheiro vai ser um instrumento de bênção na sua vida. E aí, mentiu muito essa semana? Ele vai fazer você caminhar nesse autoexame. Porque às vezes você nem pensou. Mas aí na sessão do aconselhamento ele vai perguntar, peraí, deixa eu ver. Também. Ali também. Então, porque se não tiver esse acompanhamento, a tendência é se acomodar. Então, irmãos, no processo da mudança,
Você tem que saber que isso leva tempo. Exige planejamento, treino. O que é esse treino? Nós vamos caminhar um pouco mais para frente, você vai entender. Esse treino é você se ver em situações que a inclinação da sua carne te manda fazer tal coisa, mas você intencionalmente faz o contrário. Isso é um treino. E o acompanhamento que é para te ajudar. Então, mas o que de fato significa, então, mudar biblicamente? Então, eu tenho que, esse mudar biblicamente, nesse parágrafo que eu pus, é assim, ó, é um processo para ter a mente de Cristo, através do padrão das Escrituras, debaixo ou sob a ação do Espírito Santo, para um relacionamento íntimo com o Pai, que gera um bom testemunho de vida, pautado na obediência sincera, para a glória de Deus e para a edificação dos outros, como o propósito da minha vida. Ou seja, a mudança bíblica é ver as áreas que eu tenho pecado e buscar, debaixo da ação de Deus e da sua palavra, uma mudança de tal forma que naquilo que eu dava um mau testemunho, eu passe agora a dar um bom testemunho. Isso é a mudança. Nossa, fulano, você lembra? Nossa, falava um palavrão atrás do outro. Cada 10 palavras, 12 era palavrão. Era da essência dele. O cara, opa, sou crente, vou mudar o meu palavreado. E ele vai escorregar de vez em quando? Vai, mas ele vai lutar. Ao ponto das pessoas falarem assim, você viu fulano? Olha. O cara mudou, cara. Não fala mais. Então, aquilo que era mau testemunho passa a ser visto agora como um bom testemunho. E glorifica quem? Deus. O cara era um mau pagador, o cara era um mentiroso, o cara era um péssimo marido, o cara, sei lá eu, um péssimo funcionário. Vai mudando. O cara não cumpre os horários. O negócio é tão sério que às vezes na igreja você vê uma pessoa, você convive com ela anos, e você não vê um grau de mudança. O cara não tem palavra, ele não cumpre as promessas que ele faz, não cumpre as responsabilidades que ele tem, nunca chega no horário. O cara sempre. Aí o cara só pede perdão. Você me perdoa? Você me perdoa? Meu amigo, eu te perdoo, mas você tem que mudar, ô Zé Felipe. Você tem que mudar, ô criatura. A gente convive há 5 anos, toda vez você só me pede perdão, mas não muda, o que adianta? Isso é um mau testemunho muito grande. Isso é uma vergonha para você. E o que é pior, uma vergonha para o seu Deus, porque seu Deus não consegue te mudar. Então, mudança bíblica exige você deixar um padrão que envergonhava o nome de Deus para passar agora a glorificar o nome de Deus. Agora, isso exige tempo, treino, planejamento, acompanhamento. Todos nós estamos nesse processo, meus. Todos, sem exceção. Caminhamos. Terceiro ponto aqui, ainda na nossa introdução. Reconhecer o nosso próprio pecado é necessário para vencê-lo. Enquanto você não dá nome e sobrenome para o seu pecado, você põe ele no grupo das multidões. O Senhor, perdoe as multidões do meu pecado. Você não vai mudar nunca. Para mudar, você tem que reconhecer qual é o seu pecado. Eu sou soberbo, eu preciso mudar isso. Eu sou irado, eu preciso mudar isso. Eu preciso dar nome. Porque a partir do momento que eu reconheço, dou nome, e às vezes até o sobrenome, CPF, tudo dele, aí fica mais fácil de eu mudar. Eu sou manipulador. Não importa qual seja o seu pecado. Eu sou procrastinador.
Ah, pastor, isso é pecado? A Bíblia diz que você sabe o que tem que fazer e não faz, peca. Não é isso que a Bíblia diz? Se você sabe que tem que fazer o bem e não faz, nisso você peca. Então tem um monte de coisa para fazer, você está pecando. Agora você chega e fala, não, é que hoje eu não estava bem. Só que esse hoje já faz 80 anos. Desde a sua existência. Então você tem que dar nome. Qual que é o meu pecado? É tal. Qual que é o CPF dele? Tal. Endereço dele? Tal. Ótimo. Então é esse aqui que eu vou lutar, é contra esse aqui. Às vezes eu vou precisar da ajuda de alguém para identificar o meu próprio pecado. Como ele se chama. Não na perspectiva de cobrança, mas na perspectiva de auxílio, né? Para tirar a trave e o cisco do olho. Às vezes a pessoa fala, fulano, você é muito altivo, ou então você é muito isso, nossa, você não dá para confiar em você. Às vezes a pessoa vai te ajudar. Pessoas que estão próximas talvez vão te auxiliar. Nossa família sabe a nossa prole toda de pecado. Então às vezes você pergunta. Não no sentido de depreciá-lo, mas no sentido de, eu preciso saber porque eu quero experimentar a mudança de Deus na minha vida. Então, reconhecer o nosso próprio pecado é necessário para vencer. A mudança bíblica não permite você olhar para os seus pecados concedendo-lhe concessões, encontrando desculpas, ou não reconhecendo-os. Nós precisamos nos examinar constantemente e identificar claramente qual é o nosso pecado. Não tem como lutar contra um inimigo que você não sabe qual é. Agora, quando eu identifico o meu pecado com nome, sobrenome, CPF, tudo direitinho dele, opa, é isso aqui, é contra isso aqui que eu tenho que lutar. E aí você vai fazer o planejamento. Isso acontece quando? Quando eu estou junto com o fulano. Então, o fulano é um cara que eu não vou andar mais. Eu estou no grupo da empresa e eu recebo só vídeo pornográfico dessa porcaria desse grupo aqui da empresa. É um grupo que você não vai participar mais. Você vai criar uma estratégia para quê? E aí abrir mão de algumas situações que, para vencer, você vai ter que deixar de lado. Agora, o pessoal põe lá no grupo, mas eu nem vejo direito, viu? Você dá uma olhadinha. Isso é rapidinho. Aquilo lá não me escraviza, não. Ele já é falecido, eu tinha um tio, o bicho bebia. Aí a gente olhava, aquilo lá ficava até abismado, ele falava, mas isso aqui não me bebe, não. O dia que eu quiser, eu paro. Toda vez era a mesma palhaçada. Isso aqui não me bebe, não. O dia que eu quiser, eu paro. Aí um dia eu cheguei e falei, então por que não para hoje? Porque aí só não tem vergonha na cara mesmo. Não é isso não. É que hoje é dia de festa, então hoje não dá para parar. Morreu de tanto beber. De tanto fumar. Então, a gente tem a tendência de dar desculpa, irmãos. A gente tem a tendência de conceder concessões. É só hoje. É só hoje. Esse só hoje é o suficiente para te levar para o buraco. Então, para a mudança, você tem que reconhecer o seu próprio pecado. Porque só identificando é que é possível vencer. Vamos ver alguns textos aí nesse sentido. Vamos lá. Segunda carta de Paulo aos Coríntios,
Se tiver alguma pergunta, irmãos, fica à vontade, viu? Segunda Coríntios, capítulo 13. Pus aí o começo, hein? Mas pode ler até inteiro. Ele diz assim: examinai-vos a vós mesmos se realmente estáis na fé. Provai-vos a vós mesmos. Ou não reconheceis que Jesus Cristo está em vós? Se não é que já estáis reprovados? Então veja, verbos imperativos, examinai-vos, provai-vos. Você tem que olhar para dentro de si para ver se tem alguma prática ali que precisa ser mudada, precisa ser transformada. Examinai, provai. Um verdadeiro crente, uma pessoa que está em Cristo, continuaria fazendo isso que eu estou fazendo? Se você disse que nasceu de novo, você encontrou Cristo, é coisa maravilhosa. Olha, então você que está em Cristo, aí a pergunta que você tem que fazer para esse examinar aqui, se reprovar é: alguém que está em Cristo faria isso que eu estou fazendo? Viveria esse vício que eu estou sendo escravizado? Alguém que está em Cristo, aprovado em Cristo, agiria dessa forma? Teria esse tipo de prática? Iria a esse lugar? Investiria nesse tipo de coisa? Aí você vai identificar o seu pecado. Fala: opa, então esse aqui eu tenho que lutar contra. Essa prática aqui eu vou ter que pôr na minha listinha. E aí, de um modo intencional, você vai gerar um planejamento para lutar contra aquele negócio. Às vezes coisas que é até aparentemente lícitas e aceitáveis, mas que não glorifica a Deus, que você vai ter que lutar. Examinai-vos, provai-vos. Vamos lá, Mateus, capítulo 3. Exemplo aqui do João Batista, né? Vou ler o 8 e o 9. João Batista fala assim: produzi, pois, frutos dignos de arrependimento. E não comeceis a dizer entre vós: temos por pai Abraão, porque eu vos afirmo que dessas pedras Deus pode suscitar filhos a Abraão. Veja, é a ideia de encontrar desculpas, né? Não, mas eu sou crente há muitos anos. Isso aqui não vai me abalar, não. Eu sou filho de Abraão. Eu fui batizado no 8º dia. Meu pai é pastor. Eu fui pastoreado pelo reverendo fulano de tal. São desculpas. Produzir frutos dignos de arrependimento. Você tem que saber o que está de errado. Dá nome para ele. Romanos, capítulo 2. Verso 1. Portanto, o capítulo 1 inteiro de Romanos vai falar de várias práticas pecaminosas, né? Aí aqui no capítulo 2 diz: portanto és indesculpável, ó homem, quando julgas quem quer que sejas, porque no que julgas a outro, a ti mesmo te condenas, pois praticas as próprias coisas que condenas. Às vezes, aqui é a postura do farisaísmo, né?
A gente tem a facilidade de ver o pecado dos outros e julgar o pecado dos outros. Só que Paulo vai dizer, você também é indesculpável. Porque quando você condena o pecado do outro, sem olhar para o seu próprio pecado, você comete a mesma coisa. Talvez não na mesma intensidade, talvez não na mesma descaratez, né, visível, mas você comete. Você tem que olhar para o seu. E lutar contra a sua prática pecaminosa. Como diz o ditado, né? Senta no rabo e vê o dos outros, né? A Bíblia diz que você é indesculpável por isso. Quando você vê o pecado dos outros, mas não cuida da sua própria vida, não vê o que você pratica. Por aí. Né? Então, a ideia, irmãos, é que para que haja mudança, você tem que estar consciente daquilo que você é, dos seus inimigos e do seu próprio pecado. Examinando. Porque senão, muitas práticas pecaminosas vão continuar aí debaixo de uma pseudo-piedade. E tem gente que é artista mesmo. Né? Eu costumo, nesses quase 30 anos de ministério, caboclo muito piedoso, você pode pôr os dois pés atrás. E se ele é piedoso do jeito que ele mostra ser, já era para ele estar no céu. O cara que não tem pecado nenhum, você não vê ele lutando contra pecado nenhum, se apresenta como santo, né? Poxa, ali bonitão. Igual um infeliz uma vez chegou para mim e falou, um verdadeiro israelita, pastor. É, fariseu, deve ser. Miserável, verdadeiro israelita. Todo mundo está em luta, irmãos. Mas os dois lados da moeda vale. É aquele também que você não vê nunca mudança na vida dele, o cara nunca se arrepende, o cara nunca confessa o pecado, você não vê o cara lutando com a prática, também está no mesmo barco. Mudança é possível, mas a gente tem que saber com quem a gente está lutando. Tiago, capítulo 4. A ideia aqui é adúlteros, né? Infiéis. Não compreendeis que a amizade do mundo é inimiga de Deus? Aquele, pois, que quiser ser amigo do mundo, constitui-se o quê? Inimigo de Deus. Irmão, não tem como você andar de mão dada com Deus e o diabo. Ou você é amigo do um, ou você é amigo do outro. Não tem como. Ah, pastor, mas eu vou lá, mas eu não faço nada que eles fazem. O fato de você estar lá, vendo o que eles fazem, e mesmo você não fazendo nada, te coloca como cúmplice. Ah, eu vou no rodeio, mas só para ver os cavalos pular. Eu não faço nada que os outros fazem. Não importa, meu amigo, não é um lugar que você tinha que estar. A não ser que você for lá para começar a reprovar as obras das trevas. Você vê alguém bebendo demais, você vai lá dar um tapa na orelha dele. Ou, para de beber, não vai beber mais. Pega as latinhas dele e joga tudo fora. Você vê o cara fumando uma maconha lá, você vai lá e dá um supapo nele. Pega a maconha e chama a polícia para ele. Fala, aqui, ó, tá fumando maconha aqui. Porque a palavra de Deus diz, ou você reprova as práticas infrutíferas das trevas, ou você se torna cúmplice delas. Ah, pastor, então o que você vai fazer? Você vai evitar ir em lugar desse. Quer ver? Abra lá.
Efésios capítulo 5. E você pode ler o capítulo 5 inteiro. Mas vamos lá, verso 8. Não está aqui nessa seleção aqui, mas vamos lá, vamos fazer essa leitura. Efésios capítulo 5, verso 8. Pois outrora erais trevas, porém agora sois o quê? Luz no Senhor. Andai como filhos da luz. Porque o fruto da luz consiste em toda bondade, justiça e verdade, provando sempre o que é agradável ao Senhor. Veja agora, verso 11. E não sejais cúmplices nas obras infrutíferas das trevas. Antes, porém, faça o quê? Reprovar. Se você for lá para reprovar tudo que tiver errado lá, tudo bem, pode ir. Pode me chamar junto que eu vou com você. Só que nós vamos lá reprovar tudo. Nós vemos lá um cara lá beijando uma mulher que não é a mulher dele. Nós vamos bater nele. Igual Neemias fez. Você topa? Não, pastor, nós vamos morrer se a gente fizer um negócio. Então não vamos. Pronto. Ou nós vamos lá para reprovar, ou nós não vamos. Porque se eu for e não reprovar, eu me tornei cúmplice das obras infrutíferas das trevas. Simples assim. Então vai ter ambiente que eu, como cristão, como filho da luz, eu não vou poder ir. Pastor, eu vou lá no prostíbulo, mas é porque, olha, ele tem uma Coca-Cola geladinha lá, eu nunca vi em lugar nenhum. Mas eu não faço nada. Só vou lá por causa da Coca-Cola, que olha, é geladinho, não encontro outra geladinha igual lá. O que você está fazendo? Você está concedendo concessões, encontrando desculpa, ao invés de desmascarar o seu próprio pecado. Se você quer experimentar a mudança bíblica, você vai ter que reconhecer o seu próprio pecado, dar nome para ele, para poder vencer. Vamos lá, Gálatas. Gálatas 6, verso 1. Gálatas capítulo 6, verso 1 diz assim: Irmãos, se alguém for surpreendido em alguma falta, vós que sois espirituais, corrigi-o com espírito de brandura, e guarda-te para que não sejas também tentado. Hoje o que acontece é o seguinte: a gente vê alguém caindo em determinada coisa, aí você fala assim, opa, então eu vou fazer também. Porque se alguém me pegar, eu falo assim, mas o fulano fez primeiro. Não é assim que quando você era criança você fazia? Na casa da avó? Tava lá, junto as primaiadas, tudo. 52 primos, coitado da avó. As mães deixavam tudo para a avó cuidar. Aí um primo ia lá e tomava o leite no bico. Aí você olhava, o que você ia fazer? Vai tomar no bico também. Aí a avó pegava você tomando no bico. O que você faz? O fulano também fez. Ele que fez primeiro. Não, meu amigo. O padrão bíblico é o seguinte: surpreender alguém fazendo coisa errada, você vai repreender ele com brandura. Fulano, tem mais 50 netos aqui. Você bebeu no bico, agora vai todo mundo beber. Não faz isso não, a avó não gosta. Pronto, acabou. Agora guarda-te mesmo, pra você não fazer igual. Aí o cara vai e faz igual. Só para ter a gente vai, não, o fulano fez primeiro. E daí que ele fez primeiro? Você fez, você pecou do mesmo jeito. Irmãos, não tem jurisprudência de pecado, né? Porque alguém fez, você está liberado agora a fazer. Não. Para mudar biblicamente, você tem que lutar contra o seu próprio pecado. E o último texto aí dessa sequência, apesar que eu fiz mais um depois, mas 1 Coríntios 10. Pelo menos desse parágrafo, né? 1 Coríntios 10, verso 12. Aquele, pois, que pensa estar em pé, veja e não cai. Irmãos,
nós precisamos fazer esse processo de lutar contra o eu, de examinar a nós mesmos e reconhecer o nosso próprio pecado, porque senão o próprio pecado passa a perna na gente. Aquele que, não, nossa, eu estou bem com Deus. Esse é o primeiro a cair. Você tem que estar em vigilância constante. Vigilância constante. Fugir da aparência do mal. Você tem que conhecer aonde estão as suas fraquezas, irmãos. Tem gente que vai ter uma inclinação a mais, outra menos, né? Eu lembro do período de seminário, deão do seminário. Eu já ampliei essa listinha aí para pelo menos 5. Mas lá no seminário, o deão, ele falava assim, ó. Todo homem de Deus, ele corre 3 riscos. Você tem que estar atento. Que lá tinha a piadinha que era as 3 barras. Existem 3 barras perigosas para um homem. Primeira barra é a barra de ouro. Barra de ouro, dinheiro. Se você amar mais o dinheiro do que a Deus, você vai cair. Você vai entrar em corrupção, você vai se envergonhar no nome de Deus. Então a primeira barra que você tem que tomar cuidado é a barra de ouro, é o dinheiro. Segundo perigo de um homem de Deus, a barra de saia. Mulheres, se você ficar olhando para a barra de saia, mais dia menos dia, você vai acabar caindo. E aí, dentro da piadinha que ele contava lá, o terceiro perigo era o conhaque São João da Barra. Os vícios. Você tem que conhecer qual que é o seu perigo. Tem gente que vai ter os 3 mesmo. Mas tem gente que vai ter uma inclinação mais para um do que para o outro. E aí você vai ter que criar uma estratégia para lutar contra isso. Porque enquanto você não reconhecer qual que é o seu próprio pecado, você não tem como vencer. A mudança passa a partir do momento que você identifica onde está o seu pecado. Ou onde está o risco do seu pecado. O meu pecado é o vício? Não vou entrar, não vou baixar, não vou jogar, não vou em tal lugar, não vou, eu vou dar um jeito. Nossa, fulano não vem nem mais na família. Não, eu não vou ensinar a família, é um antro de vício, meu amigo, você vai ter que fugir. Porque ou você o ama e faz a vontade de Deus, ou você ama a si mesmo e faz a sua própria vontade. Agora, não tem como dizer que ama a Deus e fazer a sua própria vontade, ou desobedecer o Senhor. Não tem como. Quando identifica quais são os perigos, a gente sabe quais são os perigos. Aí você então não deposita na soberba espiritual, né? Aquele que está em pé, veja que não cai. Então, eu estou bem hoje, tá? Mas eu sei aonde estão os meus riscos. Então eu vou traçar um plano para não ser assediado por qualquer uma dessas barras. Ou por aquele pecado específico. Eu preciso, é intencional, irmãos. Porque senão eu não vou experimentar qual é a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Um outro texto que eu quero chamar a sua atenção para fechar esse terceiro ponto aqui é João, capítulo 3. Evangelho de João, capítulo 3. Verso 19 a 21. E Jesus está falando com Nicodemos, falando sobre o plano da salvação para todas as nações, né? Para representantes de todas as nações. E lá no verso 19 é dito assim: o julgamento é este, que a luz veio ao mundo, e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más.
Pois todo aquele que pratica o mal aborrece a luz, e não se chega para a luz, a fim de não serem arguidas as suas obras. Quem pratica a verdade aproxima-se da luz, a fim de que as suas obras sejam manifestas, porque feitas em Deus, ou porque glorifica a Deus. Então veja, a ideia do julgamento é que o Senhor Jesus veio, mas nós amamos mais satisfazer a nossa vontade do que fazer a vontade dele. Nesse mesmo Evangelho de João é que nos foi dito que aquele que ama a Cristo guarda as suas palavras e as pratica, se obedece. Só que se eu amo mais as trevas, eu aborreço a luz. E eu vou me afundar cada vez mais nas trevas para que as minhas obras não venham à tona, para que as pessoas não fiquem sabendo o que eu fiz. Agora, aquele que ama a verdade, aquele que ama a luz, ele pratica essa verdade, e cada vez ele se chega mais para a luz, para que as suas obras glorifiquem a Deus, para que as suas obras fiquem manifestas como feitas em Deus. Então, o que esse ponto está dizendo? Eu preciso saber. E geralmente eu sei o que me conduz para as trevas e o que me conduz para perto da luz. Eu sei. E quando eu reconheço de fato aonde que está o meu pecado, irmãos, fica mais fácil lutar contra ele e vencer. O processo da mudança, ele exige essa transparência. Você ser sincero consigo mesmo. E identificar quais são as inclinações pecaminosas do seu coração. E aí evitar. Fugir delas. Ainda tem mais um ponto, mas eu não vou começar hoje porque não vai dar tempo de terminar. Dentro dessa introdução, que é o quarto ponto. Mas nós vimos que a mudança é possível mudar biblicamente porque a vida cristã já exige isso. É conversão. Então, se você passou pelo novo nascimento, isso vai ser um processo natural. Só que, ao mesmo tempo, exige autoexame, segundo o padrão bíblico. E aí, identificou, você tem que dar nome para isso. Porque sabendo qual é, de fato, a sua inclinação pecaminosa, fica mais fácil de vencer. Se você continuar escondendo nas trevas aquela prática, ninguém sabe. Não é público, viu, pastor? Não tem problema. Mas isso vai te afastar cada vez mais da luz. E aí você não vai experimentar a mudança bíblica, que gera benefícios tanto para essa era, quanto para a era vindoura. Né? Domingo nós estávamos em Barretos, nós fomos no culto lá na terceira igreja presbiteriana de Barretos, para ouvir lá o meu amigo, o reverendo Diego. Né? E num dos momentos do sermão dele lá, ele falou assim, que tem gente, tem marido que não deixa a mulher ver o celular. Né? Então não deixa ver porque tem coisa errada, né? Ele falou assim, gente, se a sua preocupação é que alguém veja o que você faz no seu celular, no dia final, não só o seu histórico do celular vai ser escancarado para todo mundo ver, mas as outras coisas também. Você pode até dizer que você é crente, mas se as suas obras são de trevas, você não está na luz. Como nós vimos lá em 1 João, aquele que diz que conhece a Deus deve andar como ele andou. Você pode me enganar, você pode se enganar e enganar um monte de pessoas. Mas no dia final, não tem como esconder. Se você já experimentou que Deus é bondoso, se você de fato diz estar em Cristo, então lute contra o seu próprio pecado. Porque é isso que todo verdadeiro cristão deve fazer. Que Deus assim nos abençoe. Amém?
Semana que vem a gente finaliza isso, que aí é o quarto ponto. Já vou pontuar aqui para você, mas mudança exige esforço e possui um padrão para que ela aconteça. Que é o quarto ponto da introdução, que já vai começar a apresentar, então, qual que é esse padrão da mudança. Pastor, como que eu mudo? Como que eu faço para mudar? E aí a gente vai estudar isso com mais devagar. Tá bom? Mas semana que vem a gente retoma aqui a partir do quarto ponto aí, para que você possa, de fato, mudar biblicamente. Alguma pergunta, irmãos, sobre esses 3 primeiros pontos que nós já mencionamos aqui? Só para tentar sintetizar, né? Já que você não tem pergunta. Aquele cara que se diz crente, diz assim, eu sou assim, não vou mudar mesmo? Sou assim, pronto, acabou? Não entendeu o que é ser cristão, porque cristão significa mudar. Né? Segunda coisa, aquele que não se examina, não prova a si mesmo, segundo o padrão bíblico, esse não está se achegando para Deus. Ele não está lutando contra o próprio eu, contra a exaltação do próprio eu. E uma vez que você examinou, se você não consegue identificar claramente qual é o seu pecado, você não tem como vencê-lo. Porque a gente só vence aquilo que a gente conhece. Aquilo que é desconhecido não tem como você tratar, não tem como você lutar. Por que a gente faz exame médico? Porque algum problema orgânico tem. Enquanto você não descobre, não faz o diagnóstico correto do que você tem, você vai vencer a doença? Não tem como vencer, você não sabe o que você tem. Agora, quando você identifica, é tal coisa, opa, então vamos usar as armas que tem para vencer aquele problema. É a mesma coisa na questão espiritual. Que Deus possa nos conduzir aí nesse processo para que experimentemos primeiro essa mudança, para que depois possamos ajudar outros a mudar biblicamente. Amém?